Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos ler hoje o capítulo 4 do livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Faz parte do nosso projeto de leitura. Eu sou Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Bela Vista, Jardim Maraponga. Nós já lemos o capítulo 1, As Pessoas em Volta de Jesus, o capítulo 2, Os Dois Filhos Perdidos, o capítulo 3, Redefinindo o Pecado, e hoje nós iremos ler o capítulo 4, Redefinindo Perdição. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. Graças nós te damos, ó Pai bendito, misericordioso e todo-poderoso. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua prodigalidade, porque o Senhor não levou em conta os nossos pecados, os nossos desvios, mas veio à nossa procura e nos ofereceu abundante graça. Nós te louvamos e te agradecemos. Clamamos, Pai, para que esse projeto de leitura seja abençoador da vida de muitas pessoas, que ao ouvirem essas palavras, ao lerem esse livro, que eles cheguem ao conhecimento da verdade, que eles se arrependam dos seus pecados e conheçam verdadeiramente a Cristo e a Ti. Em nome de Jesus, é o que nós te clamamos e te agradecemos. Que essa leitura seja uma leitura abençoada para glorificar o Teu nome. Amém. A parábola dos dois filhos perdidos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Versículo 1. Ora, os coletores de impostos e os pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. 2. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. 12. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me minha parte da herança. Então o pai dividiu seus bens entre eles. 13. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. 14. Depois de gastar tudo que tinha, houve uma severa fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. 15. Ele então foi procurar emprego com um cidadão do lugar, que o enviou a seu campo para alimentar os porcos. 16. Ele tinha vontade de matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Então, caído em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? 18. Sairei e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. 19. Não mereço mais ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus empregados. 20. Então ele se levantou e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho, abraçou-o e o beijou.
21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. 22. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. 23. Tragam e matem o novilho da engorda. Vamos fazer um banquete e comemorar. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu o som de música e dança. 26. Então chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. 27. Ele lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho da engorda, porque ele voltou, são e salvo. 28. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. 29. Então seu pai foi até o lado de fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 30. Mas quando este seu filho, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, volta para casa, o Senhor mata um novilho da engorda para ele. O pai lhe disse, 31, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. 32. Mas precisamos comemorar e nos alegrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Vamos fazer uma breve revisão dos 3 capítulos que nós lemos. No capítulo 1, nós falamos das pessoas em volta de Jesus, que eram 2 grupos. O filho mais novo, que representa os coletores de impostos e os pecadores. O filho mais velho, que representa os fariseus e mestres da lei. O pai, que representa Deus Pai. A festa, que é a chegada do Messias. A festa do perdão, a festa da salvação. Nós vimos que esse termo pródigo, que é um esbanjador imponderado, aplica-se ao filho mais novo, que esbanjou toda a sua herança em prazeres sensuais e fúteis, e aplica ao pai, que gasta muito, aquele que é pródigo em relação a nós, seus filhos. Deus esbanja graça. Nós vimos que a parábola se dirige ao segundo grupo, formado por escribas e fariseus. No capítulo 2, nós falamos sobre os 2 filhos perdidos. O primeiro ato, o filho mais novo e perdido, ele segue no caminho da perdição. Faz um pedido antecipado da herança, que era um sinal profundo de desrespeito. O filho mais novo desejava os bens do pai, mas não o pai. E seu relacionamento com o pai constituía um meio pelo qual ele desfrutaria de seus bens. Mas o pai
Diante desse pedido, ele simplesmente dividiu seus bens por amor ao filho. Aquele pai mantém a afeição pelo filho e suporta a agonia. O mesmo filho mais novo que fez o caminho da perdição, ele também trilhou o caminho da salvação. Ao reconhecer seu pecado e cair em si, ao sentir tristeza por causa do pecado, quando ele sabe que não é mais digno de ser chamado filho, e ao tomar a decisão e levantar-se e ir para casa. Qual foi a reação do pai? Ele corre em direção ao filho, sem esconder nenhuma emoção, atira-se sobre ele e o beija. Depressa, ele diz aos servos: tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Faz uma grande festa com música e dança para comemorar a restauração do filho mais novo. Afinal, ele estava de volta à vida, à família e à comunidade. E o prato principal seria o novilho da engorda. O primeiro ato nos mostra a gratuidade da graça de Deus, mas o segundo nos revela a grandeza dessa graça e o verdadeiro auge da história. O segundo ato, o filho mais velho e perdido. O irmão mais velho fica furioso ao saber que o irmão mais novo havia voltado e sido reintegrado por seu pai. Ele se recusa a comparecer ao evento. Ele fica do lado de fora, demonstrando publicamente que não apoiava os atos do pai. Ele se mostra bastante preocupado com os custos de todo aquele acontecimento. Ele se recusa a dirigir-se ao pai com respeito que os subordinados tratam seus superiores naquela cultura, ainda mais em público. E qual a reação do pai? Em vez disso, ele mais uma vez reage com incrível ternura. Ele diz: meu filho, apesar de como você me ofendeu em público, quero que você participe do banquete. Não vou deserdar seu irmão, mas também não quero deserdar você. Eu o convido a controlar seu orgulho e entrar. Qual é a grande mensagem? O amor e o perdão de Deus podem absorver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro. Não importa se você deliberadamente oprimiu ou até matou alguém, nem se impôs a maus tratos a si mesmo. O irmão mais novo sabia que na casa de seu pai havia alimento à vontade, mas ele também descobriu que havia graça à vontade. No capítulo 3, Redefinindo o Pecado, nós vimos que existem dois caminhos para a felicidade. O caminho da conformidade moral, que foi o caminho trilhado pelo irmão mais velho, e o caminho do autoconhecimento, trilhado pelo irmão mais novo. Nós vimos que os dois filhos estão perdidos. No primeiro ato, na pessoa do irmão mais novo, Jesus pinta um retrato do pecado que qualquer um pode reconhecer. Aquele jovem é motivo de humilhação para a família e leva uma vida dissoluta e voltada aos prazeres pessoais. Ele está totalmente fora de si, alienado do Pai, personagem que representa Deus. Qualquer pessoa que vivesse daquele jeito seria rejeitada por Deus, conforme haveriam de concordar todos os ouvintes da parábola. No segundo ato, porém, o holofote se volta para o irmão mais velho. Ele presta obediência meticulosa ao pai e, portanto, por analogia, aos mandamentos de Deus. Exerce total controle sobre si e se revela bastante disciplinado. Vemos então dois filhos. Um é considerado mau, segundo os padrões tradicionais, e outro é tido como bom, mas os dois estão alienados do pai. O pai
é obrigado a sair e convidá-los a participar da celebração de seu amor. Assim, a parábola não retrata somente um filho perdido, mas dois. Um entendimento mais profundo do pecado. Quase todo mundo define pecado como transgressão de uma lista de normas. Essa é a primeira definição de pecado. A segunda definição: Jesus, porém, está nos mostrando que um homem que não transgrediu praticamente nada da lista de condutas impróprias pode estar espiritualmente perdido, tanto quanto a pessoa mais imoral e depravada. Por quê? Porque pecado não é simplesmente uma transgressão de normas, mas é colocar-se no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. A exemplo dos dois filhos que tentaram se livrar da autoridade do Pai sobre a vida deles. Ambos errados, ambos amados. Isto significa que a mensagem de Jesus, o Evangelho, constitui uma espiritualidade completamente distinta. O Evangelho de Jesus não se define por religião ou falta de religião, moralidade ou imoralidade, moralismo ou relativismo, conservadorismo ou liberalismo. Ele também não é um meio termo entre os dois extremos. É totalmente outra coisa. O Evangelho é diferente dos dois outros paradigmas. De sua perspectiva, todos estão errados. Todos são amados e chamados a reconhecer essa realidade e mudar. Glória a Deus. Capítulo 4. Redefinindo perdição. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. 4.1. A raiva e a superioridade. Para se referir ao pecado e à salvação, Jesus muitas vezes emprega como metáfora as ideias de estar perdido e de ser achado. O capítulo 15 de Lucas registra 3 parábolas que Jesus contou aos líderes religiosos. A primeira diz respeito a um pastor que percebe que uma de suas ovelhas havia se perdido. A segunda parábola conta a história de uma mulher que se dá conta de haver perdido uma de suas moedas. Como já vimos, a terceira parábola fala de 2 filhos que, de maneiras diferentes, estão perdidos. Em outra passagem, Jesus define seu ministério como uma operação de resgate, pois ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que significa estar espiritualmente perdido? Na parábola, a condição de perdido do irmão mais novo fica evidente quando ele acaba se vendo no chiqueiro junto com os porcos. Por causa de seu comportamento insensato, indisciplinado e de autogratificação, ele fica sem amigos, sem dinheiro e sem recursos. E um comportamento que arrasou completamente sua vida. Nessa hora, o irmão mais novo percebe que havia se perdido pelo caminho e volta para tentar reconstruir a vida. Nessa parábola, no entanto, Jesus deseja que observemos outra forma de perdição, uma forma mais sutil, porém não menos devastadora. Basta tomarmos consciência da definição mais ampla de pecado apresentada por ele, para que tenhamos condições de reconhecer essa forma de perdição. E é muito importante que tenhamos essa consciência. Passaremos a chamá-la de perdição do irmão mais velho. A semelhança do outro tipo de perdição,
Essa também é a causa de muitas tristezas e conflitos nesse mundo. Se prestarmos mais atenção no irmão mais velho, poderemos detectar as características dessa perdição. Observamos que o irmão mais velho fica com raiva. Todas as suas palavras estão recheadas de amargura. O primeiro sinal de que temos um espírito de irmão mais velho é este: quando nossa vida não é aquilo que nós queremos, não ficamos apenas tristes, mas também com muita raiva e cheios de amargura. Os irmãos mais velhos acham que, se levarem uma vida marcada pelas virtudes, serão felizes. E se procurarem viver segundo os padrões estabelecidos, Deus lhes deverá um mar de rosas. Então, o que acontece se você é um irmão mais velho e as coisas vão mal na sua vida? Se você achar que está vivendo à altura de seus padrões morais, você ficará furioso com Deus. Você vai dizer que não merece o que está acontecendo. Afinal, você se esforçou tanto para ser alguém decente. No entanto, o que acontece se as coisas não estão dando certo na sua vida? Mas você sabe que não vive à altura de seus padrões. Você ficará furioso consigo mesmo, se odiará e mergulhará em sofrimento. E se você for atingido por coisas ruins na vida, mas não sabe se tem vivido de maneira digna, você poderá oscilar de forma execrável entre os extremos do eu odeio Deus e do eu me odeio. Os irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento. E essa incapacidade é a consequência do fato de que eles esperam resultados de sua observância das regras. Eles vivem uma vida pautada pela moral, não porque têm prazer nas virtudes em si, mas porque desejam controlar as circunstâncias da vida. Elizabeth Elliot conta uma história apócrifa, não está na Bíblia, sobre Jesus. Um relato que traduz a diferença entre o egoísmo que busca resultados e a fidelidade derivada do amor. Certo dia, disse Jesus aos discípulos: gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. E não deu nenhuma outra explicação. Então cada discípulo procurou uma pedra para carregar. Pedro, sendo todo prático, procurou a menor pedra possível. Afinal de contas, Jesus não havia estipulado regras sobre peso e tamanho. Ele pôs a pedra no bolso. Em seguida, Jesus lhes disse: sigam-me. E saíam andando com eles. Por volta do meio-dia, Jesus pediu que todos se sentassem. Fez um gesto com as mãos e todas as pedras se transformaram em pães. E então disse: está na hora do almoço. Em poucos segundos, o almoço de Pedro havia acabado. Depois de almoçarem, Jesus pediu que se levantassem e disse outra vez: gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. Dessa vez, Pedro disse: ahá, eu já entendi. Então olhou à sua volta e viu uma pequena rocha. Ele a levantou e colocou-a nas costas, apesar do peso e da dor que o fizeram se curvar. Mas ele pensava:
Mal posso esperar pelo jantar. Então Jesus lhes disse: Sigam-me. E saiu caminhando com eles. Mas Pedro mal conseguia se manter em pé. Por volta da hora do jantar, Jesus os levou até a beira de um rio e lhes disse: Agora, cada um jogue sua pedra na água. E assim eles fizeram. Então Jesus lhes disse: Sigam-me. E novamente saiu andando. Confusos, Pedro e os outros discípulos olharam para ele. Jesus suspirou e disse: Vocês não se lembram do que lhes pedi que fizessem? Por quem vocês estavam carregando a pedra? À semelhança de Pedro, os irmãos mais velhos esperam que sua bondade pague dividendos. E se isso não acontece, instalam-se confusão e raiva. Se você acha que bondade e decência constituem um meio pelo qual passam a merecer uma vida feliz nas mãos de Deus, você será consumido pela raiva, pois a vida nunca é aquilo que desejamos. Você sempre achará que merece mais do que está recebendo e que sempre alguém estará saindo melhor do que você em algum aspecto. Então perguntará: por que ele e não eu? Depois de tudo que fiz, a culpa por essa amargura é sua. Ela é fruto não da prosperidade da outra pessoa, mas de sua tentativa de controlar a vida por meio de seu desempenho. A intensa reação de raiva que isso causa pode não transformá-lo em um assassino, como no caso de Salieri, mas sempre o deixará sem chão, de variadas formas. Percebemos também que o irmão mais velho tem um profundo sentimento de superioridade em relação aos outros. Ele ressalta que seu histórico de vida pautada pela moral é bem superior ao histórico do irmão que se envolveu com prostitutas. Usando uma linguagem de desprezo, este seu filho, ele nem mesmo reconhece o filho mais novo como seu irmão. Os irmãos mais velhos baseiam sua autoimagem no trabalho árduo, na retidão moral ou no fato de serem membros de um grupo de elite, ou de se acharem extremamente inteligentes e espertos. Essa postura leva a um sentimento de superioridade em relação às pessoas que não têm as mesmas qualidades. Aliás, é principalmente por meio da comparação competitiva que os irmãos mais velhos alimentam seu senso de importância pessoal. Racismo e preconceito de classe não passam de versões diferentes desse projeto de salvação pessoal. Essa dinâmica ganha mais força quando os irmãos mais velhos se orgulham de professar uma religião superior à de todos os outros. Se um grupo acredita que Deus os favorece em consequência de uma doutrina especial, por causa do culto que lhe oferece e em virtude de certos comportamentos éticos, a postura que esse grupo assumirá diante dos que não têm essas qualidades pode ser hostil. Eles têm uma justiça própria que se esgueira sob a alegação de que estão apenas fazendo oposição aos inimigos de Deus. Quando olhamos para o mundo através dessas lentes, fica fácil justificar o ódio e a opressão perpetrados em nome da verdade. Nas palavras de Richard Lovelace,
Aqueles que perdem a certeza de que Deus os ama e os aceita em Jesus, não importa quais sejam suas realizações espirituais do presente, são indivíduos que, abaixo do nível da consciência, são profundamente inseguros. Essa insegurança fica visível no orgulho, nas veementes alegações de justiça própria e na postura de defesa, quando se veem diante de críticas feitas por terceiros. Esses indivíduos passam naturalmente a odiar outros estilos culturais e outras raças, com o intuito de incrementar sentimentos de segurança e para dar vazão à raiva represada. A justiça própria dos irmãos mais velhos, além de dar origem ao racismo e ao preconceito de classe, cria no plano pessoal um espírito que julga e se nega a conceder perdão. O irmão mais velho da parábola não consegue perdoar o irmão mais novo porque este enfraqueceu a posição da família na sociedade, desonrou seu nome e dilapidou suas riquezas. Ele enfatiza que o irmão mais novo andava com prostitutas enquanto ele vivia uma vida pura dentro de casa. Eu jamais chegaria a esse nível de maldade. É o que o seu coração está dizendo. Como ele não se considera parte de uma comunidade de pecadores, fica preso na armadilha de sua própria amargura. É impossível perdoar uma pessoa se você se sente superior a ela. Se você não consegue manter a calma e vê que o outro também perde a calma exatamente do mesmo modo, sua tendência será de estender-lhe o perdão. Porque você sabe, não é melhor que a outra pessoa. Como posso acusá-lo se eu sou igualzinho a ela? É o que você pensa. Todavia, justamente porque o pecado e a aversão a Deus, típica dos irmãos mais velhos, estão ocultos, debaixo de uma capa de autocontrole e de bom comportamento moral, eles têm muita facilidade de se sentir superiores a praticamente qualquer pessoa. Se estão diante de indivíduos que mentem, traem a esposa ou não oram, eles os contemplam com ares de superioridade. Se esses indivíduos cometem algum erro contra ele, os irmãos mais velhos acham que seu histórico de comportamento imaculado lhes dá o direito de ficarem profundamente ofendidos e de acusá-los pelo resto da vida. O casamento de um alcoólatra é um exemplo clássico dessa situação. A pessoa dependente de bebidas alcoólicas costuma decepcionar profundamente a família. Em consequência de seu sofrimento, a esposa do alcoólatra geralmente começa a manifestar níveis elevados de autocomiseração, que é o sentimento de autopiedade, que sente dó de si próprio, e de justiça própria. A esposa lhe dá uma nova chance, mas não deixa de olhar para o histórico de comportamento do marido. Essa postura faz com que o alcoólatra se odeie cada vez mais, o que, por sua vez, leva-o a beber mais ainda. Trata-se de um ciclo insidioso e destrutivo, com o intuito de fortalecer a imagem que tem de si mesmo. É possível que o irmão mais velho sinta a necessidade de um irmão com desvios crônicos de comportamento. Alguém que ele possa sempre criticar, de modo que, em seu processo de autogratificação, ele simplesmente acabe tornando mais difícil para o outro
admitir seus problemas e mudar de vida. Quando o filho mais novo se desvencilha de sua postura de negação e o pai o acolhe de volta, o irmão mais velho percebe que o ciclo foi interrompido e dá vazão a toda sua ira. Se o irmão mais velho conhecesse seu próprio coração, ele teria dito: tanto eu quanto meu irmão somos egoístas e motivo de tristeza para nosso pai, cada um do seu jeito. Não tenho o direito de me sentir melhor do que ele. Assim, ele estaria livre para estender ao irmão o mesmo perdão que o pai lhe havia concedido. Mas não é desse modo que os irmãos mais velhos olham para si mesmos. A raiva que eles sentem é uma prisão que eles próprios construíram. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 10. 4.2 Escravidão e vazio. Outra característica compartilhada por aqueles que têm um espírito típico de irmão mais velho é a submissão marcada por medo e falta de alegria. O filho mais velho se gaba de sua obediência ao pai, mas não consegue esconder sua motivação nem sua postura quando diz: todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo. É claro que há deveres que precisam ser cumpridos, se quisermos ser fiéis a algum compromisso que assumimos. Muitas vezes, não temos vontade de fazer o que precisa ser feito, mas não deixamos de fazê-lo por uma questão de integridade. Mas o irmão mais velho revela que sua obediência ao pai se resume ao cumprimento de deveres. Ele não tem alegria nem amor, e tampouco se sente recompensado pelo simples fato de ter feito o que era do agrado do pai. Da mesma forma, os irmãos mais velhos submetem-se com todo rigor às normas éticas, às responsabilidades da família, da comunidade e aos deveres cívicos. Mas tudo isso não passa de um trabalho árduo e monótono, típico de um escravo que trabalha sem alegria. A palavra escravo tem fortes associações com a ideia de ser forçado ou obrigado a fazer alguma coisa, mas não tem conotações de atração ou boa vontade. Um escravo trabalha motivado pelo medo, medo das consequências impostas pelo uso da força. Esse sentimento está na raiz das motivações de um irmão mais velho. No fundo, irmãos mais velhos levam uma vida regrada, movidos pelo medo, não por amor e alegria. Um amigo que fez um curso de MBA bastante respeitável disse-me certa vez como era a disciplina de ética nos negócios. O professor recomendava honestidade nas práticas empresariais por duas razões. Primeira, se você mentir ou trapacear, poderá ser descoberto. E isso não seria bom para os negócios. Segunda, se os funcionários souberem que estão trabalhando em uma empresa que preza a honestidade, isso elevará o nível de motivação profissional e os fará sentir que são superiores aos concorrentes. De fato, essas motivações não são ruins. Mas esses argumentos incitam apenas elementos relacionados ao medo, ou seja,
medo de ter prejuízo e elementos relacionados ao orgulho, ou seja, eles podem se sentir superiores aos demais. O conselho do professor era este: fale a verdade, pois isso poderá lhe trazer vantagens. No entanto, o que aconteceria se você se encontrasse em uma situação em que a verdade certamente significaria pagar um alto preço? O que aconteceria se uma mentira específica representasse uma enorme vantagem para você? Em situações como essa, sua motivação para ser honesto haveria de evaporar. Alguns dos maiores escândalos empresariais da última década envolveram membros de igreja devotos e notáveis. A obediência típica do irmão mais velho leva a uma obediência servil e relutante à letra da lei. Uma coisa é ser honesto e não mentir para o nosso próprio bem. Mas outra coisa é fazer isso por amor a Deus, por amor à verdade e pelas pessoas que nos cercam. Alguém movido por amor e não por medo, não somente obedecerá à letra da lei, mas terá prazer em procurar novos meios de administrar os negócios com transparência e integridade. A honestidade motivada pelo medo não tem condições de eliminar a causa básica do mal do mundo, o profundo egoísmo do coração humano. Esse tipo de moralidade movida pelo medo apenas fortalece o egoísmo, uma vez que, no final de contas, os irmãos mais velhos preocupam-se em viver segundo os princípios da moral, única e exclusivamente para seu benefício próprio. Eles podem ser gentis para com o próximo e ajudar os pobres, mas no fundo fazem isso para quê? Dentro do viés religioso da espiritualidade de irmãos mais velhos, Deus os abençoe, ou para que, dentro do viés secular dessa mesma espiritualidade, possam se considerar virtuosos e generosos. Isso pode ser exemplificado com a seguinte história. Era uma vez um agricultor que colheu uma cenoura gigante que havia cultivado. Então ele a levou para seu rei e disse: Meu senhor, esta é a maior cenoura que já cultivei e a maior que jamais existirá. Gostaria de presenteá-lo com ela como demonstração de meu amor e de meu respeito pelo Senhor. O rei ficou comovido e viu a sinceridade no coração do homem. Por isso, quando ele se virou para ir embora, o rei lhe disse: Espere, não há dúvida de que você cuida muito bem da terra. Eu tenho um terreno bem ao lado do seu. Quero presenteá-lo com esse terreno, para que você possa cultivá-lo. O agricultor ficou impressionado e encantado, então voltou para casa todo alegre. Mas na corte do rei havia um nobre que ouviu toda a conversa. E ele disse: Nossa, se ele ganhou tudo isso por causa de uma cenoura, o que eu receberia se desse ao rei alguma coisa mais valiosa? No dia seguinte, o nobre compareceu diante do rei, levando um lindo cavalo preto. Ele se curvou e disse: Meu senhor, eu crio cavalos, e este é o melhor cavalo que já criei, e o melhor de todos os tempos. Gostaria de presenteá-lo com ele, como demonstração de meu amor e de meu respeito pelo Senhor. Mas o rei percebeu que ia no coração do homem, e então agradeceu, pegou o cavalo e mandou o homem se retirar. O nobre ficou perplexo. Então o rei lhe disse: Deixe-me explicar. Aquele agricultor me deu a cenoura em consideração a mim.
Mas você me deu o cavalo em consideração a si mesmo. Os irmãos mais velhos podem até fazer o bem às pessoas, mas não porque têm o prazer no que fazem, nem por amor aos outros, ou para agradar a Deus. A grande verdade é que não estão alimentando nem vestindo aos pobres, mas estão alimentando e vestindo a si mesmos. A essência do egoísmo no coração não apenas continua intacta, mas também é alimentada por um moralismo baseado no medo. Tudo isso vem à tona das maneiras mais impressionantes. Por que você acha que muitas igrejas estão infestadas de brigas e fofocas? Ou por que tantas pessoas que levam uma vida aparentemente pura, de repente caem nos pecados mais escandalosos, por baixo de um aparente altruísmo, se encontra um egoísmo enorme? Deveres morais e religiosos são um grande peso, muitas vezes um peso esmagador. O indivíduo reprime e nega frustrações emocionais e enfados internos. Irmãos mais velhos vivem debaixo de uma grande pressão para parecerem felizes e até satisfeitos para si mesmos. É por isso que, às vezes, irmãos mais velhos que levam uma vida profundamente pautada pela moral acabam jogando tudo para o alto e, para espanto de todos que os conhecem, livram-se das algemas de suas obrigações e passam a viver como irmãos mais novos. A última característica de um espírito de irmão mais velho é a falta de certeza quanto ao amor do Pai. O filho mais velho disse: O Senhor nunca me deu um banquete. Não há dança nem banquete no relacionamento do irmão mais velho com o pai. Enquanto você estiver tentando conquistar sua salvação, controlando Deus com sua bondade, você jamais terá certeza de que ele o considera bom. Simplesmente, não é possível ter certeza de que Deus o ama e se agrada de você. Como essa falta de certeza se manifesta? Já mencionamos um dos sinais. Todas as vezes que algo dá errado em sua vida, ou quando sua oração não é respondida, você fica se perguntando se está vivendo corretamente nesta ou naquela área. Outro sinal está na crítica recebida de terceiros. Elas não apenas o deixam triste, mas o deixam arrasado. Isso se explica pelo fato de que sua percepção do amor de Deus é abstrata e não tem força suficiente, de modo que você precisa da aprovação dos outros para reafirmar seu senso de valor. Você também sentirá uma culpa para a qual parece não haver solução. Quando faz algo errado, sua consciência o atormenta por muito tempo, mesmo depois que você se arrepende. Você não tem certeza de que seu arrependimento foi suficiente e, por isso, fica se torturando por causa do que fez. Mas talvez o sintoma mais nítido dessa falta de certeza é uma vida de oração árida. Irmãos mais velhos podem ser disciplinados no que diz respeito à oração, mas suas conversas com Deus estão destituídas de fascínio, maravilhamento, intimidade ou prazer. Pense em 3 pessoas diferentes. Uma colega de trabalho de quem você não gosta, um amigo em cuja companhia gosta de estar e outra pessoa por quem esteja apaixonado e que também esteja apaixonado por você.
Suas conversas com o colega de trabalho serão muito objetivas. Você não estará interessado em conversinhas informais. Diante do seu amigo, talvez você abra o coração e fale de alguns problemas que está enfrentando. Mas com a pessoa que você ama, sua tendência será falar daquilo que você acha bonito nela. Esses três tipos de conversa equivalem às formas de oração que costumamos chamar de petição, confissão e adoração. Quanto mais profundo for o relacionamento de amor, mais a conversa será pessoal e dirigida a afirmações e louvores. Irmãos mais velhos podem ser disciplinados e reservar períodos regulares dedicados à oração. Mas o ato de orar será quase totalmente um discurso voltado para necessidades e pedidos, não para o louvor espontâneo e marcado por alegria. Aliás, muitos irmãos mais velhos, apesar de toda a religiosidade, não têm uma vida pessoal de oração, a menos que as coisas não estejam indo bem. Nesse caso, eles poderão se concentrar bastante em suas orações, até que tudo melhore. Essa atitude revela que o principal objetivo da oração é controlar o ambiente em que vivem, em vez de se aprofundar num relacionamento íntimo com um Deus que os ama. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 4.3. Quem precisa saber disso? Por que é tão importante saber que Jesus mostrou o estado de perdição do irmão mais velho como tão errado e destruidor quanto a perdição do irmão mais novo? Os irmãos mais velhos deste mundo precisam com urgência olhar para si mesmo por esse espelho. Jesus tinha os fariseus como alvo principal dessa parábola, para lhes mostrar quem eles eram e exortá-los a mudar. Como já dissemos, o irmão mais novo tinha consciência de que estava alienado do pai, mas o irmão mais velho não. É por isso que o estado de perdição do irmão mais velho é tão perigoso. Irmãos mais velhos não buscam a Deus para implorar que ele os cure desse estado. Eles não veem nada de errado neles. E isso pode ser fatal. Se você sabe que está doente, é possível que procure um médico. Se você não tem consciência de sua doença, não irá ao médico. Simplesmente caminhará em direção à morte. Os irmãos mais novos deste mundo também precisam ver essa realidade com urgência. Quando observamos a postura do irmão mais velho na história, começamos a entender uma das razões que levaram o irmão mais novo a querer ir embora. Hoje há muita gente que desistiu de professar qualquer tipo de fé porque vê claramente que a maior parte das religiões está cheia de irmãos mais velhos. Essas pessoas chegaram à conclusão de que a religião é uma das grandes fontes de aflição e conflito neste mundo. E sabe mais o que? Jesus deixa claro com essa parábola que elas estão certas. A raiva e a superioridade dos irmãos mais velhos, frutos de insegurança, medo e vazio interior, podem criar uma enorme corporação de pessoas movidas por culpa e medo. Gente espiritualmente cega e que constitui uma das grandes causas de injustiças sociais, violência e guerras. Indivíduos que viraram as costas para a religião costumam acreditar que não há diferença no cristianismo. Eles já
frequentaram igrejas infestadas de irmãos mais velhos e dizem: o cristianismo é só mais uma religião. Mas Jesus diz: não, isso não é verdade. Todo mundo sabe que o evangelho cristão exige que nos afastemos da licenciosidade, característica dos irmãos mais novos. Mas poucos têm consciência de que ele também condena os irmãos mais velhos moralistas. As grandes cidades estão repletas de irmãos mais novos que se afastaram das igrejas, em regiões dominadas por irmãos mais velhos. No final da década de 80, 1980, fui morar na cidade de Nova York com o objetivo de começar uma igreja. Eu achava que encontraria muita gente secularizada sem conhecimento algum do cristianismo. E de fato encontrei. Mas, para minha surpresa, havia também muita gente criada em igrejas e em famílias cristãs que tinha vindo para Nova York para ficar o mais longe possível desses ambientes. Depois de mais ou menos um ano de ministério, tínhamos 200 ou 300 pessoas participando dos cultos. Naquela época me perguntaram: quem frequenta a sua igreja? Depois de refletir um pouco, respondi que cerca de um terço dos frequentadores era formado por não convertidos, um terço por convertidos e um terço por convertidos em recuperação, irmãos mais novos. Conheci tantos irmãos mais novos que haviam sido agredidos e ofendidos por irmãos mais velhos, que nem eles nem eu tínhamos certeza de que ainda criam no Evangelho. Os exemplos mais comuns dessa realidade eram muitos jovens adultos que vinham de regiões mais conservadoras dos Estados Unidos para estudar em alguma universidade de Nova York. Ali eles encontravam o tipo de pessoa sobre o qual haviam sido alertados durante anos. Gente com opiniões liberais em assuntos como sexo, política e cultura. Apesar da imagem que faziam dessas pessoas, elas acabavam se revelando boas, razoáveis e receptivas. Quando esses universitários começaram a mudar suas opiniões, perceberam que, em suas cidades de origem, principalmente nas igrejas, muita gente estava reagindo com hostilidade e intolerância. Não demorou para que eles rejeitassem seus conceitos mais antigos, juntamente com sua fé. Os irmãos mais velhos os haviam transformado em irmãos mais novos. Percebemos, porém, que os irmãos mais novos estavam desejosos de vir à nossa igreja, porque perceberam que fazíamos uma clara distinção entre evangelho e moralismo religioso. Distinção que lhes dava a oportunidade de conhecer o cristianismo sob uma nova perspectiva. É normal que os irmãos mais novos pensem que a espiritualidade dos irmãos mais velhos e o cristianismo são a mesma coisa. Mas Jesus nos diz que não. Em sua parábola, Jesus desconstrói a religiosidade que constitui um dos principais problemas neste mundo. Ele nos diz: por favor, considerem a possibilidade de que o Evangelho, o verdadeiro cristianismo, seja algo bem diferente da religião. Para muita gente, isso é motivo de esperança, de que há um caminho para conhecer a Deus, que não conduz às patologias do moralismo e da religiosidade. Há um terceiro grupo de pessoas que precisam entender o estado de perdição dos irmãos mais velhos. Existe uma grande diferença entre um irmão mais velho e um cristão verdadeiro.
alguém que crê no Evangelho. Mas há também muitos cristãos autênticos que assumem ares de irmãos mais velhos. Se você se converte a Cristo depois de ter sido um irmão mais novo, sempre existe o perigo de uma recaída parcial nos pecados ou vícios típicos dos irmãos mais novos. Mas se você era um irmão mais velho e se converteu, será muito mais fácil voltar a assumir uma postura de irmão mais velho e cair em um estado de letargia espiritual. Se você não entendeu o Evangelho em toda a sua plenitude e profundidade, voltará a se sentir superior, ansioso, inseguro, retomará atitudes de condenação, não terá alegria, mas somente raiva. Irmãos mais velhos costumam sentir uma raiva oculta diante das circunstâncias da vida, alimentar rancores durante muito tempo, olhar com superioridade para as pessoas de outras raças, religiões e com outros hábitos, ter uma experiência da vida como algo destituído de alegria, uma rotina esmagadora, ter pouca intimidade e alegria na vida de oração e abrigar uma profunda insegurança que os leva a sentir uma enorme dificuldade com críticas e atos de rejeição. Embora sejam implacáveis e inflexíveis quando condenam as outras pessoas. Que retrato horrível. Mas é óbvio que o caminho da rebelião do irmão mais novo não é uma alternativa melhor. Muita gente que abraça a filosofia da realização individual e do autoconhecimento não destrói a própria vida, como o irmão mais novo da parábola. A maioria das pessoas religiosas que pensa que Deus as salvará por causa de seu esforço para viver uma vida pautada pela moral, não é tão cruel, nem sente tanta raiva quanto o irmão mais velho da história. Será que Jesus não está exagerando? A resposta é não. Ele está explicando que a maioria das pessoas não chega a esses extremos. Mas cada forma de viver a vida traz suas próprias sementes de destruição. Algo que dirige seus adeptos a destinos espirituais que ele também descreve. A parábola de Jesus leva o ouvinte atento a uma espécie de crise. Ele retrata com realismo os dois caminhos espirituais do mundo, as formas básicas que cada caminho oferece para sermos felizes, nos relacionar com Deus e lidar com nossos problemas. No entanto, Jesus expõe os dois caminhos como grandes equívocos, verdadeiros becos sem saída. É claro que ele deseja que sigamos por um caminho radicalmente distinto. Mas que caminho é esse? Onde o encontramos? Encontraremos a resposta quando percebermos que, em sua parábola, Jesus deixou alguém de fora e fez isso de propósito. Ele quer que procuremos esse alguém e, encontrando-o, encontraremos também o nosso caminho de volta para casa. Para você que chegou até aqui, nós temos um canal no YouTube. O nome do canal é Jailson Cláudio Vieira. Meu zap é 85 988 100 243. Nosso Instagram é @odeusprodigo. E nós estamos propondo uma atividade que estará na descrição do vídeo do YouTube. A você que ouviu, que leu, a paz do Senhor Jesus Cristo, e a palavra que eu tenho para ti é gratidão. Em nome de Jesus.